E aí, tudo tranquilo? Hoje vamos trabalhar com a adição, a subtração e multiplicação de monômios. Vamos começar agora a aula falando da adição. É muito simples. Para adicionar dois monômios, a primeira coisa que você vai observar é se estes monômios são semelhantes. Como é que você verifica isso? Observando a parte literal, a parte que tem as letras. Então, se as partes literais são iguais, como é o caso aqui, ó, AX e AX, basta você adicionar os coeficientes aqui, ó, o número 5 e o número 8. E aí você repete a parte literal. Olha como é que fica. 5 com mais 8 é igual a 13. Portanto, 13 AX. Acabou essa primeira soma, tranquilo? Vamos ver o segundo exemplo. Aqui nós temos menos 2 terços by ao quadrado, menos 7 sextos by ao quadrado mais z. Veja que apenas esses dois primeiros termos são semelhantes, ou seja, tem as partes literais iguais. Então eu vou fazer assim, eu vou subtrair, como é o caso aqui, apenas esses dois e no final eu acrescento esse mais z. Então vamos lá, ó. 2 terços menos 7 sextos, vou fazer a conta aqui no cantinho, ó. 2 terços menos 7 sextos, isso daqui vai ser igual. O menor múltiplo comum é 6, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, vamos recordar que é a subtração de frações. 6 dividido por 3 é 2, vezes 2 é igual a 4. E 6 dividido por 6 é 1, vezes 7 é 7. Então, fica menos 7. Isso aqui é igual a menos 3 sobre 6. Veja que é uma fração que dá para simplificar, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 3, eu encontro menos 1 sobre 2. Então, o resultado aqui vai ficar o seguinte. Menos meio by ao quadrado, aqui eu vou colocar menos meio, não precisa colocar o número 1, porque 1 multiplicado por by ao quadrado é o próprio by ao quadrado, mais z. Veja que aqui não dá mais para somar. Como o z não tem outro termo semelhante a ele para adicionar, então fica assim a solução deste exemplo. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui. 2,1 pqz ao quadrado menos 2,2 pqz ao quadrado mais 3. Novamente, eu vou subtrair apenas os monômios semelhantes, ou seja, esses dois aqui. E lá no final eu acrescento 3. 2,1 menos 2,2 é igual a menos 0,1, ok? Esse valor é menor do que esse, então o resultado é negativo. Eu vou repetir o PQZ, que é a parte literal aí igual dos dois. E no final eu acrescento mais 3. Veja que não dá mais para simplificar essa adição, porque nós temos dois monômios que não são semelhantes. Esse aqui é PQZ ao quadrado e esse aqui é apenas o número 3. É apenas uma expressão numérica. Agora, vamos ver como é que multiplica dois monômios. Antes de começar resolvendo estes exemplos, vamos primeiro lembrar uma propriedade importantíssima lá da potenciação, que diz o seguinte: se você tiver duas potências com a mesma base multiplicando uma pela outra, né? Por exemplo, a elevado a m vezes a elevado a n, você vai conservar a base, que é o a, e vai somar os expoentes, m mais n. Então, essa é a propriedade que a gente vai utilizar aqui para poder efetuar a multiplicação entre monômios. Sabendo da propriedade, vamos então começar com o primeiro exemplo. A multiplicação ela é associativa, então eu posso multiplicar 5 vezes 2, depois multiplicar o a quarta vezes a, e por fim multiplicar x ao cubo vezes x à quarta. Fazendo isso, vamos ter o seguinte: 5 vezes 2 é igual a 10, a quarta vezes a elevado a 1, quando não tem nada é 1, né? Então fica a, eu vou conservar a base
e vou somar os expoentes. O expoente aqui é 4 e o expoente aqui é 1. 4 com mais 1 é 5, então eu vou colocar 5 aqui em cima. Agora o x. X ao cubo vezes x à quarta, conserva a base x e soma os expoentes. O 3 aqui e o 4 do lado de cá. 3 mais 4 é igual a 7. Temos aí o resultado dessa multiplicação entre monômios. Vamos para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, vamos proceder da mesma forma que fizemos aqui no primeiro exemplo da multiplicação. Vamos efetuar primeiro a multiplicação entre os coeficientes, entre os números menos 2 e menos 3 sobre 2. Eu vou armar essa continha aqui do lado, ó, menos 2 vezes menos 3 sobre 2, menos e menos é mais, o resultado fica positivo. 2 vezes 3 é igual a 6, então fica assim, ó, 6 sobre... Aqui embaixo não tem nada, é como se tivesse 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 6 dividido por 2, isso aqui é igual a 3. Se você tem dúvida na operação com frações, eu estou deixando um card com uma aula minha sobre operações com frações. Você vai saber somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Depois, assista essa aula, ok? Voltando para cá. A multiplicação foi efetuada, foi igual a 3 o resultado. Então, fica 3 vezes x ao quadrado é x ao cubo. Estou somando 1 aqui com 2, deu 3. Vezes y elevado a 1, y elevado ao cubo, 1 com mais 3 é 4. Então, fica y à quarta potência. Z vezes z é z ao quadrado. 1 aqui e 1 aqui. Finalizamos este segundo exemplo aí com multiplicação. Vamos agora para o último exemplo. X sobre 3 vezes 2x vezes y vezes 2y sobre 5. Novamente, vamos efetuar a multiplicação dos coeficientes. Aqui nós temos 1/3 vezes 2 vezes 2/5. Na multiplicação, a gente multiplica todos os numeradores. 1 vezes 2 vezes 2 é 4. E aqui eu multiplico todos os denominadores. 5 vezes 3 é igual a 15. Deu 4/15. Então, vou colocar aqui, ó, 4/15 vezes x vezes x, x ao quadrado. 1 com mais 1 é 2, tranquilo? Agora o y. Y vezes y, novamente y ao quadrado. 1 aqui com 1 aqui. Somei os expoentes, foi igual a 2. Espero que você compreendeu aí a adição, a subtração e a multiplicação de monômios. Continue ligado no canal, porque a minha próxima aula é sobre divisão de monômios. Vamos falar sobre divisão e a potenciação de um monômio. Então, até a próxima aula. Valeu!